Minha filha abriu mão da guarda do bebê. Então nós o criamos como se fosse nosso. 25 anos depois, ela apareceu tentando nos extorquir. Quando minha filha Mildred fez 18 anos, ela me deu um presente. Era um teste de gravidez com 2 linhas rosas. Eu suspirei fundo. Ela sempre foi meio irresponsável, daquelas que nunca pensam nas consequências. E antes mesmo que eu pudesse dizer alguma coisa, ela já começou a gritar. E nem adianta vir com papo de interromper gravidez, porque não vou fazer isso. Então, é bom vocês se prepararem. Pra contextualizar, por vocês, ela queria dizer eu e o pai dela. E por se prepararem, ela queria que a gente dedicasse a vida pra criar o filho dela. Bom, eu e meu marido sempre amamos bebês e sempre quisemos ter mais filhos. Então aceitamos rápido. E logo Mildred estava praticamente enfiando papelada na nossa cara. Ela fez questão de assinar os documentos abrindo mão dos direitos parentais, porque não queria ter nenhuma responsabilidade se a gente acabasse passando por dificuldades financeiras, como se ela tivesse dinheiro pra ajudar com alguma coisa. Enfim, o Philip acabou se tornando um filho maravilhoso. Era curioso, gentil, nunca pedia nada sem dizer por favor, e sempre se oferecia pra ajudar meu marido no trabalho. Só que meu marido era contador, então não tinha muito como aceitar ajuda, mas só o gesto já derretia o coração. Quando ele fez 10 anos, começou a perguntar sobre a mãe biológica, a nossa filha. Dava pra ver que ele queria criar um vínculo com ela. Todo dia das mães ele escrevia 2 cartões e guardava numa caixa debaixo da cama um monte de envelopes com o nome Mamãe escrito. Quando fez 11 anos, tentou entrar em contato com ela mais de 12 vezes pedindo pra se encontrarem. Eu e meu marido sempre tentávamos distraí-lo, lembrando que o amávamos como nosso filho de verdade. Mas foi só na 13ª tentativa, depois de mais um fora da Mildred, que ele finalmente desistiu e começou a focar na própria vida. Eu fiz de tudo pra ele se sentir amado e acolhido. Eu e meu marido abrimos mão de todas as nossas economias, pra ele poder cursar a faculdade sem precisar trabalhar. A gente fazia questão de que ele viajasse pelo menos uma vez por ano, com um de nós acompanhando. Quando completou 22 anos, parecia que ele nem lembrava mais da mãe biológica. Ela ainda falava conosco, mas nunca perguntava por ele nem tentava ter uma relação de mãe e filho. E sinceramente, eu agradecia por isso, porque nessa altura, eu amava o Philip muito mais do que algum dia amei a Mildred, e ela também nos excluiu da vida dela de propósito. Bloqueou a gente em todas as redes sociais, até no WhatsApp. Tudo o que sabíamos era que ela tinha se casado de novo, do outro lado do país, e francamente que ficasse por lá. Meu filho acabou largando a faculdade porque abriu uma empresa de lavagem de carros com os amigos. O marketing dele era tão bom que o negócio decolou. Ele sempre dava 15% dos lucros pra mim e pro pai, como forma de agradecimento por tudo que fizemos. Mas tinha uma coisa que me incomodava. Ele era obcecado com a ideia de nos pagar de volta, por tudo o que perdemos ao criá-lo. E isso me deixava mal, porque nunca quis que ele se sentisse assim. Cuidar dele foi a melhor fase da minha vida. Muito melhor do que qualquer outra coisa que eu pudesse ter feito. Um ano depois, ele conheceu o amor da vida dele, a Amber. E ela era um doce de pessoa. Mas eu nem imaginava que a vida dele estava prestes a virar de cabeça pra baixo. No jantar de ação de graças, enquanto estávamos todos sentados à mesa, o telefone dele tocou. Achei que fosse algum cliente novo, e fiquei toda orgulhosa. Ele até atendeu no viva voz. Mas, assim que atendeu, meu coração gelou. Era a Mildred. Ela perguntou como ele estava, e ele respondeu de forma educada, mas seca. Foi nesse momento que percebi. Ele realmente tinha deixado de amá-la. Ela pediu pra se encontrarem num restaurante, e ele disse que ia pensar. Filho, eu e seu pai podemos ir com você se quiser. Ofereci, porque ele estava com uma expressão séria, pensativo. Seria ótimo, respondeu todo animado, o que iluminou o ambiente inteiro. Mas eu já sabia que aquilo não ia prestar. Ela passou 25 anos sem tentar criar laço nenhum, e eu conheço bem a peça. No dia do encontro, fomos ao restaurante mais chique da cidade. Ela nem abraçou o filho, nem perguntou como ele estava. A primeira coisa que disse foi: qual é o limite do jantar hoje? Meu filho só deu de ombros e respondeu: tanto faz. Ela logo pediu um ravioli de lagosta e uma garrafa de vinho branco. Quando viu o papel de parede do celular do meu filho, se lançou em cima. Nossa, é a sua namorada? Que linda! O tom dela era tão forçado que a mesa inteira ficou em silêncio por uns segundos, até ela continuar. Lembra eu e meu ex-marido? A gente era tão fofo junto? Perguntei o que tinha acontecido, e ela respondeu que tinha traído ele. Meu filho revirou os olhos. Acontece, né? Enfim, tô com dificuldade pra conseguir emprego. Será que você podia me dar uma força? Ah, acho que sim. Ótimo, ela respondeu. E o que disse em seguida me fez gelar. Vou precisar de uns 14 mil reais pra garantir um apartamento. Te mando meus dados bancários. Me transfere até o fim de semana, tá? Achei que meu filho fosse perder a paciência, mas ele só assentiu e esperou a comida chegar. Abri a boca pra mandar ela pastar, mas levei um beliscão debaixo da mesa. Era meu filho. Então eu fiquei quieta. Mal sabia eu que meu doce menino tinha um truque na manga. E minha filha finalmente ia sentir na pele o que merecia. Quando chegamos em casa, eu ainda estava espumando de raiva. Ficava andando de um lado pro outro na cozinha, enquanto Larry fazia um chá pra me acalmar. Philip estava sentado no balcão, mexendo no celular como se nada tivesse acontecido. Não entendo como você consegue ficar tão tranquilo com isso, desabafei. Aquela mulher te abandonou, te ignorou por anos, e agora volta como se nada tivesse acontecido, pedindo dinheiro. Philip levantou os olhos e deu aquele sorrisinho misterioso. Mãe, relaxa, eu tô cuidando disso. Como assim, cuidando? Perguntei já sem paciência. Ele me mostrou a tela do celular. Era o aplicativo do banco, e ele estava fazendo uma transferência pra uma conta que eu não reconhecia. O valor? Exatos 14 reais. 14 reais? Perguntei sem entender. Ué, ela pediu dinheiro. Não falou quanto, só disse dinheiro. Então tô mandando. 14 reais já dá pra um almoço bacana, né? Larry caiu na gargalhada. E eu também. Toda a atenção que estava sentindo foi embora de uma vez. Meu filho não era bobo, afinal. Você é uma peça, moleque, disse Larry, dando um tapinha nas costas dele. No dia seguinte, eu estava preparando o café da manhã quando o celular do Philip começou a pipocar de notificações. Ele ainda dormia, mas o celular estava carregando no balcão da cozinha. Não era por querer, mas as mensagens apareciam na tela. Cadê o resto do dinheiro? Dizia uma. Isso não tem graça, dizia outra. Preciso do dinheiro até amanhã. Acordei o Philip e mostrei a ele. Ele só riu.
Digitou uma resposta rapidinho e foi direto pro banho. Eu não resisti. Fui espiar o que ele escreveu. Desculpa, o orçamento tá apertado esse mês. Espero que os 14 ajudem. As ligações começaram por volta do meio-dia. Philip ignorou todas, deixando cair na caixa postal. No fim do dia, já eram 17 chamadas perdidas da Mildred. Ele colocou os áudios no viva voz para que eu e o Larry pudéssemos ouvir. Cada mensagem estava mais raivosa e desesperada que a anterior. Você acha que isso aqui é brincadeira? Ela berrou no último recado. Você vai ver o que acontece com quem mexe comigo. Comecei a ficar preocupada. Será que a gente devia chamar a polícia? Isso soou como uma ameaça, mas Philip balançou a cabeça. Ela é só conversa. Sempre foi, né? Eu assenti, mas não estava convencida. Conhecia a Mildred melhor do que ele. Ela podia ser cruel quando as coisas não saíam do jeito dela. 3 dias se passaram sem nenhum sinal dela. Comecei a me acalmar, achando que talvez tivesse desistido. Philip voltou pro trabalho na empresa de lavagem de carros, e a vida parecia ter voltado ao normal. Mas aí aconteceu. Recebi uma ligação desesperada do Philip perto da hora do almoço. Mãe, ela tá aqui, na empresa, fazendo o maior escândalo. Peguei as chaves e o Larry, e fomos correndo pro local. Antes mesmo de estacionar, já dava pra ouvir os gritos do lado de fora. A Mildred estava no meio da recepção, berrando enquanto os clientes assistiam tudo horrorizados. Você me deve. Eu te coloquei no mundo. O mínimo que pode fazer é ajudar sua mãe. Philip estava ali, tranquilo como sempre, com as mãos erguidas num gesto de calma. Senhora, vou ter que pedir que se retire. A senhora está atrapalhando o funcionamento do meu negócio. Senhora é a sua mãe, seu ingrato. Dei um passo à frente para intervir, mas o Larry me segurou. Deixa ele resolver, sussurrou. E ele resolveu mesmo. Philip caminhou até Mildred, sereno, e falou com firmeza, mas num tom baixo. Você precisa sair agora, ou vou chamar a polícia. Pode chamar, ela rebateu. Vou contar pra eles que você prometeu me ajudar financeiramente e depois voltou atrás. Viu o assistente do Philip, o Ralph, pegando o telefone discretamente. Boa, garoto. Philip segurou gentilmente o braço da Mildred e começou a conduzi-la até a porta. Eu nunca prometi 14 mil reais. Eu disse que ia te ajudar, e mandei o que podia. Agora, por favor, vá embora antes que se envergonhe ainda mais. O que aconteceu em seguida me deixou em choque. Mildred enfiou a mão na bolsa, tirou o celular e enfiou na cara do Philip. Tá vendo isso aqui? Tô gravando tudo desde o começo. E tenho a mensagem onde você disse que ia me ajudar. Vou postar isso na internet e mostrar pra todo mundo que tipo de filho abandona a própria mãe numa hora difícil. Depois descobrimos que ela só começou a gravar no meio do barraco, quando já tinha gritado e feito o escândalo. Mas o estrago já estava feito. Ela saiu pisando duro, quase derrubando um expositor de aromatizadores de carro na saída. Philip passou a hora seguinte pedindo desculpas aos clientes e oferecendo desconto na próxima visita. 3 pessoas cancelaram o agendamento na hora. Eu via a preocupação no rosto dele, mesmo que tentasse esconder. À noite, enquanto estávamos sentados à mesa tentando pensar no que fazer, o celular do Philip apitou com uma notificação. Era um link enviado pela Amber. Mildred tinha postado o vídeo no Facebook, editado para parecer que o Philip estava friamente rejeitando a própria mãe desesperada. Ela escreveu uma legenda enorme dizendo que o filho, dono de uma empresa de sucesso, se recusava a ajudar a mãe que estava prestes a ficar sem teto. Os comentários eram cruéis. Gente chamando o Philip de sem coração, dizendo que nunca usariam os serviços dele. Alguns ameaçavam até deixar avaliações negativas na página da empresa. Isso é calúnia, disse Larry com o rosto vermelho de raiva. Podemos processar ela por isso. Philip balançou a cabeça. Isso só vai prolongar essa história. Tenho uma ideia melhor. No dia seguinte, Philip postou um vídeo dele mesmo. Estava no escritório, olhando direto pra câmera, e contou tudo com calma. Como a Mildred o entregou quando nasceu, como rejeitou todas as tentativas dele de se aproximar durante a infância, e como reapareceu do nada pedindo 14 mil reais, depois de 25 anos sem contato. Mostrou capturas das mensagens, inclusive aquela em que ela pulava direto pro pedido de dinheiro, sem nem perguntar como ele estava. Não guardo mágoa nenhuma, disse ele no fim. Desejo o melhor pra ela. Mas não vou ser manipulado nem intimidado. E não vou deixar acusações falsas mancharem o negócio que construí com esforço e honestidade. A resposta foi enorme. Os comentários foram de apoio total ao Philip. Clientes antigos escreveram sobre as boas experiências que tiveram. A opinião pública virou rapidamente. Mas a Mildred não tinha terminado. Uma semana depois, Philip recebeu uma ligação da delegacia local. Alguém tinha feito uma denúncia acusando ele de estelionato. De acordo com o boletim, o Philip teria prometido emprestar o dinheiro a Mildred e depois se recusado a cumprir o combinado, o que ela tentava enquadrar como crime por engano. O policial que ligou parecia cético, mas explicou que tinham que investigar qualquer denúncia formal. Philip precisou ir até a delegacia prestar depoimento. Fui com ele para dar apoio, e nunca me senti tão orgulhosa. Ele explicou tudo com calma, mostrou as mensagens, e ainda exibiu o comprovante da transferência dos 14. O policial até deu uma risada. Então você mandou o dinheiro. Só não a quantia que ela queria? Exatamente, senhor, respondeu Philip. Em nenhum momento mencionei valores nas mensagens. Ela pediu ajuda, e eu ajudei da forma que achei adequada. A investigação foi encerrada rapidinho depois disso. O policial nos contou, fora do registro, que esse tipo de disputa nem é caso de polícia. É no máximo uma questão civil. Achei que isso seria o fim, mas me enganei. Mildred percebeu que não conseguiria atingir o Philip diretamente, então mudou de tática. Um dia, apareceu na nossa casa. Philip não estava. Só eu e o Larry. Quase não a reconheci ali na varanda. Estava com uma aparência horrível. Cabelos sujos, roupa amassada, olhos vermelhos de tanto chorar, ou beber, ou os dois. Posso entrar? Perguntou com aquela voz baixa e abatida. Por favor, mãe. Só quero conversar. Contra meu instinto, deixei ela entrar. Larry estava no escritório. Chamei ele para descer. Quando viu Mildred sentada à mesa da cozinha, o rosto dele ficou sério. O que você quer agora? Ele perguntou. Ela começou a chorar. Um choro dramático, daqueles que fazem o corpo todo tremer. Estraguei tudo.
Soluçou. Eu só precisava de ajuda, e não sabia como pedir. Entreguei um lenço de papel, mas me mantive emocionalmente distante. Já tinha visto esse teatrinho antes. Por que você fez uma denúncia contra o Philip? Perguntei. Ela enxugou os olhos. Eu estava desesperada. De verdade. Tô prestes a ser despejada. Meu ex-marido vai cortar toda a ajuda, e eu não tenho pra onde ir. E sua ideia foi tentar fazer seu próprio filho ser preso? A voz do Larry estava fria como gelo. Eu não queria que ele fosse preso. Eu só queria que alguém fizesse ele me ajudar. Ela se virou pro Larry, com um olhar que de repente ficou calculista. Pai, você entende, né? Sempre me entendeu melhor do que a mamãe. Vi algo mudar no olhar do Larry. Dúvida? Pena? Seja o que for, me deixou preocupada. Ele tem dinheiro, ela continuou. A empresa dele vai super bem. O que são 14 mil pra ele? Não é nada. Mas pra mim, salvaria a minha vida. Mildred, falei num tom firme. O Philip não te deve nada. Você abriu mão dos seus direitos como mãe. Rejeitou ele quando ele tentou se aproximar. Não pode simplesmente aparecer 25 anos depois exigindo dinheiro. Mas ele é meu filho, ela choramingou. Não, respondi me levantando. Ele é nosso filho. Fomos nós que o criamos. Fomos nós que amamos, que cuidamos de cada machucado, cada peça de teatro da escola, cada decepção amorosa. E você? Onde estava? Ela se virou novamente pro Larry. Pai, por favor, fala com ele por mim. Ele vai te ouvir. Pro meu horror, Larry hesitou. Talvez a gente possa ajudar um pouco. Não o valor todo, mas o suficiente pra te dar um recomeço. Não acreditei no que ouvi. Larry, não, ela tá te manipulando. Ela ainda é nossa filha, Margaret. Ele disse, usando meu nome completo, como sempre fazia quando discordávamos em algo sério. E o Philip? Que mensagem isso passa pra ele? Mildred viu a brecha e se jogou nela. O Philip não precisa saber. Pode ser só entre nós. Família ajudando família. Eu estava prestes a continuar discutindo quando ouvimos a porta da frente se abrir. Philip tinha chegado mais cedo. Parou na hora ao ver Mildred sentada à mesa da cozinha. Seu rosto ficou completamente neutro. O mesmo olhar que tinha no restaurante. O que tá acontecendo aqui? Ele perguntou em voz baixa. Sua mãe veio se desculpar, respondeu Larry rapidamente. Ela assentiu com entusiasmo. Sim, tô me sentindo péssima por tudo. Queria poder recomeçar. Philip olhou pra mim. Eu não consegui esconder minha desconfiança. E ele percebeu na hora. É por isso mesmo que você tá aqui? Ele perguntou a Mildred. Ela assentiu de novo, com os olhos bem abertos, fazendo cara de inocente. Claro! Que outro motivo eu teria? Pra tentar arrancar dinheiro dos meus pais já que não conseguiu de mim? Retrucou Philip. O rosto dela mudou tão rápido que parecia cena de filme. As lágrimas sumiram, dando lugar a um olhar frio. E o que você esperava? Você vive no luxo enquanto eu tô passando sufoco. Alguém nessa família tem que ajudar. Philip apenas balançou a cabeça. Acho melhor você ir embora agora. Não saio daqui sem o que vim buscar. Ela retrucou. E o que exatamente você veio buscar, Mildred? Ele perguntou com a voz calma, mas perigosamente calma. Ela olhou pro Larry. Pai ia me ajudar, não ia? Fala pra ele, pai. Larry pareceu desconfortável. Eu só disse que talvez pudéssemos ajudar um pouco. O rosto do Philip caiu. Eu vi nos olhos dele. A dor, a decepção. Partiu meu coração. Pai, ela tá te usando, disse Philip com a voz baixa. Do mesmo jeito que tentou me usar. Larry parecia dividido. Coloquei a mão no braço dele. Escuta o Philip, Larry. Ele tá certo. Mildred se levantou, a cadeira rangendo no chão. Tudo bem. Se é assim, todos vocês. Vou me virar sozinha. Como sempre tive que fazer. Saiu batendo a porta com força. O silêncio depois disso foi ensurdecedor. Philip não olhava pro pai. Larry fixava o chão, com o rosto tomado pela culpa. Desculpa, filho. Ele disse finalmente. Não sei o que deu em mim. Ela sempre teve esse poder sobre você, respondeu Philip, com a voz sem emoção. Mesmo depois de tudo que fez. Ele se virou e saiu da cozinha. Poucos minutos depois, ouvimos o carro dele sair. Ele não voltou naquela noite. Os dias seguintes foram tensos. Philip ficou distante, focado em conter os danos na empresa. O vídeo que a Mildred postou causou alguns problemas, mesmo com a resposta dele. Algumas avaliações negativas apareceram online, claramente falsas, mas ainda assim prejudiciais. Larry se culpava por quase ter caído no golpe da filha. Tentei tranquilizá-lo, mas pra ser sincera, eu também estava decepcionada. Depois de tudo, ele já devia saber quem ela era. Philip finalmente apareceu pra jantar mais ou menos uma semana depois. Parecia distraído, checando o celular o tempo todo. Tá tudo bem? Perguntei enquanto tirávamos os pratos da mesa. Sim, só esperando uma ligação, respondeu vago. A ligação veio na hora da sobremesa. Philip se levantou pra atender na sala. Quando voltou, estava com aquele sorrisinho esperto de novo. Era a Amber, disse. Tá tudo pronto pra amanhã à noite. O que vai acontecer amanhã à noite? Perguntou Larry. Convidei a Mildred pra jantar. Um gesto de paz. Quase deixei o garfo cair. Você o quê? Depois de tudo que ela fez? Ele assentiu. Acho que tá na hora de resolvermos isso de vez. Quero que vocês venham também. Philip, não acho que seja uma boa ideia. Comecei a dizer. Por favor, mãe, confie em mim. Havia algo no olhar dele que me fez acreditar. Então, contra meu instinto, aceitei. Larry também aceitou, embora parecesse tão apreensivo quanto eu. O restaurante que Philip escolheu era ainda mais sofisticado que o anterior. Um jantar pra 4 ali facilmente passaria dos R$ 2.000. Quando chegamos, Mildred já estava lá, com aparência muito melhor do que na visita à nossa casa. Cabelo escovado, vestido novo, unhas recém-feitas. Tão quebrada, mas toda produzida, pensei. Philip a cumprimentou com um abraço, o que me surpreendeu. Ela também pareceu surpresa, mas rapidamente entrou no papel de mãe amorosa, reencontrando o filho. Fico tão feliz que você ligou, disse toda animada. Tava me sentindo péssima com tudo que aconteceu. Águas passadas, respondeu Philip com um sorriso tranquilo. Vamos aproveitar o jantar, pode ser? A refeição começou num clima agradável. Philip perguntava sobre a vida dela, como se realmente se importasse. Ela estava se deliciando com a atenção, falando sem parar sobre si mesma. Notei que Philip mantinha a taça de vinho dela sempre cheia. Quando o prato principal chegou, ela já estava na 4ª taça e bem soltinha. Então, Mildred,
disse Philip casualmente. Me conta mais sobre esse apartamento que você quer tanto. Ela começou a descrever em detalhes um condomínio de luxo com vista para o mar. É absolutamente perfeito, suspirou. Mas o valor da entrada é absurdo. E você não tem nenhuma economia? Nada guardado do casamento ou dos empregos anteriores? Ela fez um gesto com a mão. Ah, eu nunca fui boa com dinheiro. E o Richard, meu ex, tá sendo um baita chato com o acordo do divórcio. Deve ser difícil, disse Philip com empatia. E se não conseguir o dinheiro com a família, qual é o plano? Ela deu outro gole generoso de vinho. Ah, vou dar um jeito. Sempre dou. Se inclinou um pouco pra frente, conspiradora. Mas entre nós, tem umas cartas na manga. Tipo o quê? Philip incentivou. Ela deu uma risadinha. Bom, aquele boletim de ocorrência foi só o começo. Se não funcionasse, eu tava pensando em ligar pra alguns dos seus clientes mais importantes. Contar umas histórias tristes sobre como você maltrata sua pobre mãe. Eu arfei. A mão do Larry apertou o garfo com força. Philip apenas assentiu, com toda a calma. Estratégia... interessante. Então essa história de estar prestes a ficar sem teto era só um teatrinho pra arrancar dinheiro de mim? Ela deu de ombros. Não totalmente. Eu realmente preciso de um lugar pra morar. Oh, mas talvez eu tenha exagerado um pouco no drama. Ela riu. Você devia ter visto a cara do seu pai quando chorei na casa de vocês. Ele tava pronto pra me dar um cheque na hora. Então você admite que tava manipulando a gente? Perguntou Philip, ainda num tom leve. Ah, qual é? Não é manipulação. É só saber onde apertar. Ela piscou pra ele. Você é meu filho. Devia querer me ajudar. Mesmo depois de ter me abandonado e rejeitado quando eu tentei me aproximar de você na infância, o rosto dela endureceu um pouco. Aquilo foi diferente. Eu não estava pronta pra ser mãe naquela época. E agora você tá pronta pra ser mãe, quando precisa de dinheiro. Ela revirou os olhos. Para de drama. Família é assim mesmo. Um ajuda o outro. Mentindo? Fazendo boletim de ocorrência falso? Ela se recostou na cadeira. Olha, eu fiz o que precisava fazer. E faria de novo se fosse preciso. Essa sou eu. Philip sorriu e enfiou a mão no bolso. Pegou o celular e deu alguns toques na tela. Valeu por esclarecer, Mildred. Só queria ter certeza de que entendi direitinho aonde a gente se encontra. Os olhos dela se estreitaram. O que você quer dizer com isso? Ele virou o celular na direção dela. Era um app de gravação. E ele tinha gravado tudo. O rosto dela perdeu a cor. Você me gravou? Sim, cada palavra. Inclusive a parte em que você admite que mentiu sobre estar prestes a ficar sem teto, que fez uma denúncia falsa e que pretendia inventar mais mentiras pros meus clientes, caso não conseguisse o que queria. Isso não pode. Isso é ilegal. Ela resmungou nervosa. Na verdade, nesse estado só uma das partes precisa autorizar a gravação. E essa parte fui eu. Ele guardou o celular no bolso. Acho que já terminamos aqui. Mildred olhou em volta, desesperada, como se procurasse uma saída. Você não usaria isso contra mim? Usaria? Eu sou sua mãe. Não, disse Philip com firmeza. A Margaret é minha mãe. O Larry é meu pai. Você é só a pessoa que me colocou no mundo e depois decidiu que eu não valia o esforço. Até o dia em que queria algo de mim. Ele se levantou, tirou algumas notas de $100 do bolso e largou em cima da mesa. O jantar é por minha conta. Aproveite se quiser. Nós vamos embora. Enquanto saíamos, ouvi a voz da Mildred nos chamando, agora desesperada. Philip, espera! Me desculpa. A gente pode resolver isso. Mas Philip não olhou pra trás. Nenhum de nós olhou. No estacionamento, abracei meu filho com força. Eu tô tão orgulhosa de você. Sussurrei. Obrigado, mãe. Ele disse. Mas ainda não acabou. O que você quer dizer? Perguntou Larry. Philip olhou o relógio. Agora mesmo, a Amber deve ter postado o áudio completo nas minhas redes sociais, junto com uma explicação de tudo o que aconteceu. A verdade tá aí, pra todo mundo ouvir. Peguei o celular. E lá estava. Um post da conta oficial da empresa do Philip com a gravação e uma explicação simples, direta e honesta de tudo o que tinha acontecido nas últimas semanas. Você planejou tudo isso? Perguntei impressionada. Ele assentiu. Eu sabia que ela não ia resistir à tentação de se gabar, se achasse que estava vencendo. Pessoas como a Mildred sempre querem ser reconhecidas por serem espertas. Fizemos o caminho de volta pra casa em silêncio, cada um imerso nos próprios pensamentos. Fiquei refletindo sobre como Philip tinha lidado com tudo aquilo, com dignidade, inteligência e cabeça fria. Ele superou a Mildred em cada passo, sem precisar se rebaixar ao nível dela. As consequências foram rápidas e duras. Na manhã seguinte, as redes sociais da Mildred estavam cheias de comentários negativos. Pessoas que antes tinham sentido pena dela, agora estavam indignadas com as mentiras e a manipulação. Os poucos amigos que ainda restavam se afastaram. Por um momento, eu até senti pena dela. Quase. A última confrontação veio 3 dias depois do jantar. Mildred apareceu de novo na empresa do Philip, mas dessa vez não estava gritando. Parecia derrotada, acabada. Eu estava lá ajudando com os papéis quando ela entrou. Philip a viu e suspirou. O que foi agora, Mildred? Perguntou exausto. Você acabou com a minha vida, ela disse num sussurro. Minhas amigas não falam mais comigo. Não consigo arrumar emprego porque aquela gravação tá em todo lugar. Agora é sério. Eu vou mesmo ficar sem teto. Philip a encarou por alguns segundos. Isso não é problema meu, respondeu por fim. Ela deu um passo à frente, com o rosto distorcido de raiva. Como você pode ser tão frio? Eu te dei a vida. E depois me jogou fora. Ele respondeu ainda calmo. Você fez suas escolhas, Mildred. Agora tá enfrentando as consequências. Ela avançou de repente, levantando a mão como se fosse dar um tapa. Levantei num pulo, pronta pra intervir, mas Philip segurou o pulso dela no ar. Não, ele disse com firmeza. Nem tente. Na mesma hora, toda a força saiu do corpo dela. Desabou, chorando de verdade agora. O que eu faço agora? Sussurrou. Por um instante, vi um brilho de compaixão nos olhos do Philip. Apesar de tudo, uma parte dele ainda se importava com a mulher que o colocou no mundo. Procure ajuda, ele disse com gentileza. Ajuda de verdade, pra lidar com o que quer que te faça tratar os outros desse jeito. E talvez um dia a gente possa tentar ter algum tipo de relacionamento. Mas não assim. Nunca desse jeito. Ele soltou o pulso dela e deu um passo pra trás. Eu não vou te dar dinheiro. Não vou deixar você manipular a mim ou aos meus pais. Isso acaba aqui. Ela o encarou por alguns segundos. Depois virou as costas e saiu, sem dizer mais nada. Quando a porta se fechou atrás dela, Philip soltou um longo suspiro. Fui até ele e coloquei o braço em volta dos ombros. Você tá bem?
Perguntei. Ele assentiu devagar. Acho que agora tô de verdade. Não vi Mildred por quase 2 semanas depois daquilo. Comecei a achar que ela finalmente tinha entendido o recado. Mas aí, numa manhã, abri o e-mail e senti o estômago gelar. Era da Mildred. Enviado pra mim, pro Larry e pro Philip. O assunto era só: adeus. Abri com as mãos tremendo. Era curto. Só algumas linhas dizendo que ela não aguentava mais a humilhação pública e que ia acabar com tudo. Clássica Mildred. Sempre dramática. Mas e se dessa vez fosse verdade? Liguei pro Philip na mesma hora. Você viu o e-mail? Perguntei assim que ele atendeu. Vi, sim. Ele suspirou. Mas não se preocupa, mãe. Ela não vai fazer nada com ela mesma. Como você pode ter tanta certeza? Já estava pegando as chaves, pronta pra ir até o último endereço conhecido dela. Porque acabei de receber uma notificação. Ela postou no Instagram há 10 minutos. Uma selfie num café com a legenda: recomeços. Caí sentada na cadeira. Um alívio tomando conta de mim. Então era só mais uma tentativa de manipular. Exatamente. Ela estava contando que a gente fosse entrar em pânico e procurá-la. Talvez até oferecer dinheiro pra ajudar ela a se reerguer depois de tanta escuridão. E eu tive que admitir. Philip a conhecia muito bem. O que a gente faz? Perguntei. Nada. Ele respondeu com firmeza. Absolutamente nada. E foi exatamente isso que fizemos. Nenhum de nós respondeu ao e-mail. Philip bloqueou ela de todas as redes sociais e trocou o número de telefone. Eu e Larry fizemos o mesmo. Foi uma decisão dura, mas necessária. Como arrancar um câncer antes que ele se espalhe. A vida começou a voltar ao normal. A empresa do Philip se recuperou da breve crise de reputação. Na verdade, toda a confusão acabou até atraindo novos clientes, impressionados com a forma madura como ele lidou com tudo. Vai entender. As pessoas adoram uma boa história de superação. Cerca de um mês depois daquele e-mail dramático da despedida, eu estava no supermercado quando meu carrinho esbarrou no de outra pessoa. Levantei a cabeça para pedir desculpas. E dei de cara com o Richard, ex-marido da Mildred. Margaret, ele disse surpreso. É você? Eu não via o Richard há anos. Desde antes do divórcio. Ele estava mais velho, claro, mas com boa aparência. Saudável, sereno. Richard, oi, falei, sem saber exatamente o que dizer. Qual é a etiqueta certa para quando você encontra o ex-marido da filha problemática? Ele me salvou do constrangimento. Soube do que aconteceu com a Mildred e o Philip. Sinto muito mesmo. Dei de ombros. Não foi culpa sua. Talvez não. Ele hesitou. Mas acho que devia ter avisado vocês. Quando ela começou com aquele papo de se reaproximar do Philip, eu já sabia que ela estava tramando alguma coisa. Tinha estourado todos os cartões e estava procurando uma nova fonte de grana. Então ela realmente estava sem dinheiro? Perguntei. Ele assentiu. Com certeza. Mas não foi porque eu cortei tudo, como ela vive dizendo. O acordo do divórcio foi mais do que justo. Ela só torra dinheiro como se fosse água. Acabamos indo tomar um café depois das compras. Ele me contou coisas que eu não fazia ideia. Que Mildred traiu ele várias vezes, que esvaziou a conta conjunta antes de pedir o divórcio e que tentou virar os amigos contra ele com mentiras sobre agressão. É como se ela não conseguisse evitar, disse ele, mexendo no café, pensativo. Ela enxerga as pessoas como ferramentas, coisas a serem usadas, não seres humanos. Fiquei lembrando de todas as vezes que eu passei pano pras atitudes dela quando era adolescente. O dinheiro que sumia da minha bolsa e que eu fingia ter perdido. As mentiras sobre onde ia, que eu fingia acreditar porque a verdade doía mais. As manipulações que ela fazia com o Larry, e eu deixava. Eu alimentei esse comportamento, confessei. Por anos. Richard colocou a mão por cima da minha. Todos nós fizemos isso, de alguma forma. Mas o Philip, aquele garoto tem personalidade. Sorri, com os olhos marejando. Isso ele tem. Quando cheguei em casa, contei tudo pro Larry. O Richard disse que a Mildred se mudou pro Arizona. Recomeçou a vida com um novo grupo de pessoas que não sabem nada sobre o passado dela. Larry apenas assentiu, com um olhar cansado. Tudo isso envelheceu ele. Ele tinha levado o golpe emocional mais fundo que eu. Especialmente depois de quase ter caído nas manipulações dela aquele dia em casa. Tomara que ela fique por lá. Mas é claro que aquilo não foi o fim. Com a Mildred, nunca é. 3 meses depois, o Philip e a Amber ficaram noivos. Resolveram fazer uma festinha na casa deles pra comemorar. Só pra família e amigos mais íntimos. Umas 20 pessoas no máximo. Eu estava na cozinha ajudando a Amber a organizar a comida quando a campainha tocou. Ouvi o Philip atender. E então silêncio. Silêncio demais. Espiei pela porta e senti o estômago despencar. Mildred estava parada na entrada, com uma sacola de presente na mão e um sorriso como se tivesse sido convidada. Surpresa! Disse tentando entrar na casa empurrando o Philip. Fiquei sabendo que meu filhinho vai se casar. Philip bloqueou a passagem. Como você descobriu isso? Como sabe onde eu moro? Ela deu um gesto despreocupado. Ah, eu tenho meus meios. Não vai me convidar pra entrar? Trouxe champanhe. Dei um passo à frente pra apoiar meu filho. Mas ele me lançou um olhar que dizia: deixa comigo. Mildred, disse ele calmo. Você não foi convidada. O sorriso dela fraquejou. Mas eu sou sua mãe. É claro que eu devia estar na festa de noivado do meu filho. Não, você não foi convidada. Ele repetiu. E não é bem-vinda aqui. O rosto dela escureceu. Isso é por causa daquele mal-entendido? Achei que já tínhamos superado isso. Não foi mal-entendido nenhum. Você tentou me extorquir, fez um boletim de ocorrência falso, e ameaçou acabar com a minha empresa. Depois ainda mandou um e-mail de ameaça fingindo que ia tirar a própria vida, só porque não conseguiu o que queria. Ela ainda teve a cara de pau de se ofender. Eu estava num momento difícil. Você podia mostrar um pouco de compaixão. A essa altura, alguns convidados já tinham percebido a confusão. Olhavam da sala, curiosos. Vi a Amber se aproximando por trás do Philip, com uma expressão preocupada. O que tá acontecendo? Ela perguntou. Nada, respondeu Philip, sem tirar os olhos da Mildred. Ela já estava de saída. O olhar da Mildred se voltou para Amber. E ali, eu vi algo feio brilhar nos olhos dela. Então é você quem tá tirando meu filho de mim. Amber piscou, confusa. Como é? Ele ia me ajudar, até você fazer ele se virar contra mim, rosnou Mildred. Você se acha tão perfeita com esse rostinho de boazinha? Chega, cortou Philip, com a voz firme. Você precisa ir embora, agora, ou eu chamo a polícia. Mildred olhou ao redor, e pela primeira vez, pareceu notar que estava sendo observada e julgada. Percebeu que estava perdendo, e sabia disso. Tá bom, esbravejou, empurrando a sacola de presente contra o peito do Philip. Só queria te dar isso, mostrar que não guardo rancor. Philip pegou a sacola com cautela, espiou o que tinha dentro, e rapidamente fechou de novo. Seu rosto ficou pálido. Vai embora, disse ele, com a voz levemente trêmula.
e nunca mais tente contato comigo ou com a minha família. Ela sorriu, achando que tinha vencido alguma coisa. Boa festa pra vocês, disse com doçura falsa, e virou as costas, indo embora. Assim que ela foi embora, corri até o Philip. O que tinha na sacola? Perguntei. Ele me entregou, em silêncio. Olhei dentro, e senti o estômago embrulhar. Era um macacãozinho de bebê com a frase, favorito da vovó, estampada, e um bilhete. Quando vocês tiverem filhos, vou fazer parte da vida deles, querendo vocês, ou não. O clima da festa desandou depois disso. Philip tentou manter a pose, mas eu via que ele estava abalado. A ideia da Mildred tentando se infiltrar na vida dos filhos dele, mesmo antes de eles existirem, mexeu com ele profundamente. Mais tarde, depois que os convidados foram embora, sentamos todos, eu, Philip, Amber e Larry, na sala tentando decidir o que fazer. Podíamos pedir uma medida protetiva, sugeriu Larry. Com base em quê? Perguntou Philip. Tecnicamente, ela ainda não fez nenhuma ameaça. Aquilo no presente parecia bem ameaçador pra mim, murmurou Amber. Ela tinha ficado em silêncio quase a noite toda. Estendi a mão e apertei a dela. Não vamos deixar ela chegar nem perto dos seus futuros filhos, querido. Eu prometo. Philip passou as mãos pelos cabelos, frustrado. Eu achei que já tinha resolvido isso. Que ela finalmente tinha entendido. Pessoas como a Mildred não mudam, respondi, triste. Elas só mudam de estratégia. Naquela noite, não conseguimos pensar em nenhuma solução definitiva, mas concordamos em ficar atentos. No dia seguinte, Philip instalou câmeras de segurança na casa dele, por precaução. As semanas passaram sem nenhum sinal da Mildred. Os preparativos pro casamento seguiram firmes. Amber encontrou um vestido lindo. Eles reservaram o local da cerimônia para a primavera seguinte. A vida seguia seu curso. Até que, uma noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Contra meu bom senso, atendi. Alô? É a Margaret? Perguntou uma voz feminina. Sim, quem tá falando? Meu nome é Janice. Bem, sou a atual parceira do Richard. Richard, o ex-marido da Mildred. Fiquei imediatamente em alerta. Como você conseguiu meu número? Foi o Richard. Ele achou que você precisava saber. A Mildred foi presa. Sentei na cadeira mais próxima, sentindo as pernas falharem. Presa? Por quê? Fraude com cartão de crédito. Ela roubou as informações do cartão do Richard e gastou milhares. Mas, não é só por isso que estou ligando. Ela fez uma pausa. Ela tinha um caderno. A polícia encontrou quando revistaram o apartamento. Estava cheio de anotações, planos para conseguir dinheiro do Philip, informações sobre a empresa dele, o endereço da casa, até os horários de trabalho da Amber. Era assustador. Meu sangue gelou. Você contou pra polícia sobre o histórico dela com o Philip? O Richard está conversando com eles agora. Estão levando a sério. Com a fraude e esse indício de perseguição, estão pedindo pena de prisão. Agradeci pela informação e liguei pro Philip na mesma hora. Ele e a Amber vieram correndo. Contamos tudo o que a Janice havia revelado. Então ela estava vigiando a gente? Perguntou Amber, a voz baixa. Esse tempo todo? Philip passou o braço por cima dos ombros dela. Vai ficar tudo bem. Agora ela não pode mais fazer nada. Depois, descobrimos que a Mildred estava planejando abordar a Amber quando ela estivesse sozinha, pra tentar convencê-la a pressionar o Philip e fazer ele ajudar a pobre da mãe. Ela até escrevia sobre usar os futuros netos como moeda de troca. Era frio, calculado, e me deu arrepios. Mildred foi condenada a 18 meses pelos crimes de fraude. As provas de perseguição ajudaram a reforçar a pena, mesmo que ela não pudesse ser acusada separadamente por isso sem provas claras de intenção de machucar. No dia da sentença, eu, Philip e Larry estávamos sentados no tribunal. Ela não olhou pra gente uma única vez. Não reconheceu nossa presença de forma alguma, como se fôssemos completos estranhos. Quando a levaram embora, senti um turbilhão de emoções. Tristeza pela filha que perdi há tanto tempo, alívio por saber que ela não poderia mais nos ferir, pelo menos por um tempo, e uma gratidão profunda por meu filho, que teve coragem de proteger a própria família. O casamento aconteceu na primavera, como planejado. Foi lindo. Amber estava radiante, e Philip não parava de sorrir. Eles optaram por uma cerimônia íntima no jardim, só com os amigos mais próximos e a família. Durante a recepção, Philip me puxou de lado. Tenho algo pra você, disse, me entregando uma caixinha. Dentro, havia uma pulseira de prata delicada, com um único pingente em forma de coração. Por que isso? Perguntei, já lutando contra as lágrimas. Por ser minha mãe de verdade, ele respondeu simplesmente. Por ter me amado quando ela não pôde, ou não quis. O abracei com força, sem conseguir dizer nada por causa do nó na garganta. Mais tarde, enquanto eu e Larry dançávamos devagar, vi Philip e Amber do outro lado da pista. Eles riam de algo, cabeças encostadas, totalmente entregues um ao outro, e ao futuro que estavam construindo. Criamos ele bem, murmurou Larry no meu ouvido. Assenti, encostando a cabeça no ombro dele. Sim, criamos mesmo. Mildred foi liberada após cumprir 14 meses. Nunca mais tentou contato. Segundo o Richard, que soube por um conhecido em comum, ela se mudou pra Flórida. Recomeçou, de novo. Às vezes me pergunto se ela pensa no que perdeu. Não o dinheiro que tentou arrancar, mas o relacionamento com o próprio filho. A chance de conhecer o homem incrível que ele se tornou. A oportunidade de estar presente no casamento, na construção de uma nova família. Mas na maioria das vezes, só me sinto grata. Grata porque o Philip teve força pra romper esse ciclo. Grata porque ele escolheu proteger, não permitir. Grata porque, apesar de tudo, ainda é um homem capaz de amar e confiar. 2 anos depois do casamento, Amber deu à luz gêmeos. Um menino e uma menina. Philip nos ligou do hospital, com a voz embargada. Eles são perfeitos, mãe. Simplesmente perfeitos. Quando chegamos, ele colocou a bebê no meu colo. Conheça sua neta, Margaret, disse baixinho. Olhei para aquele rostinho sereno, dormindo em paz, e senti o coração se encher. Aquilo era família, não culpa, não chantagem, não obrigação, só amor. Amor de verdade, dado de coração, e recebido com gratidão. E quanto a Mildred? Bom, ela fez as escolhas dela, e nós fizemos as nossas.